Aleluias, paz do Senhor para os irmãos, amém, igreja? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, evangelho que escreveu João. Vamos estar fazendo a leitura do primeiro capítulo, João, capítulo de número 1 e o versículo de número 14. João, capítulo 1, verso de número 14. João 1,14, diz assim o texto: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Repetindo: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tome o seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. E o verbo se fez carne. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre a essência de Deus. Muitas das vezes nós achamos que conhecemos Deus, pelo fato de nós o conhecermos através das Escrituras Sagradas e de ter um pouco de experiência com Ele em relação a alguns acontecimentos da nossa vida. Mas eu pergunto, será que Deus ele raciocina? Será que Deus ele pode raciocinar, ou será que Ele faz isso constantemente, como eu faço e você faz? Será que Deus, como nós, Ele raciocina? Raciocinar é fazer uso da razão para chegar a uma conclusão, a uma resposta. Eu diria que Deus ele não raciocina, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. É difícil de entender um pouco a essência de Deus, a grandeza de Deus. O que a Bíblia nos traz, ela nos traz como uma analogia para nós compreendermos um pouco dele, usando de coisas que faz parte da nossa esfera, da esfera material. Quando Deus fala, ou a Bíblia fala sobre Deus como Pai, faz referência do Pai, humanamente falando, para nós entendermos um pouco de como seria Deus para conosco. Mas Deus nunca teve uma esposa, e Ele não gerou filhos, como nós humanos geramos filhos. Então Deus ele é Pai, mas ao mesmo tempo Ele não pode ser o Pai como é o ser humano. Mas a Bíblia ela traz numa analogia para nós compreendermos um pouco da essência de Deus. Quando a Bíblia fala sobre amor, nós entendemos basicamente como é o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é como o amor do homem. Mal sabemos interpretar o amor humano, propriamente dito, que dirá o amor de Deus. Então a Bíblia sempre vai fazer analogias para nós compreendermos um pouco da essência de Deus. Mas isso não chega nem perto daquilo que de fato Deus é. A Bíblia diz que Deus ele é eterno. A eternidade faz parte de Deus, a eternidade é Deus. E é difícil de entender. Se Deus ele é eterno, então nada nem ninguém criou a Ele. Isso significa que Deus ele não teve um princípio, Ele nunca terá um fim, Ele sempre existiu e Ele sempre existirá. Mas o que existia antes de tudo que existe hoje? Antes de Deus iniciar a criação dos céus, da terra, do universo, antes de Deus criar os anjos, Deus já existia. Antes de existir tudo que foi criado por Ele, na terra, no universo e na esfera celestial, espiritual, antes dos anjos, antes de tudo, Deus ele já existia, a Santíssima Trindade já existia. Mas o que Deus fazia dentro desse tempo? Na verdade, Deus ele não habita no tempo, e o tempo não faz parte da essência de Deus, então ele é independente do tempo. Mas o que ele estava fazendo antes de começar a criar tudo? O que ele fazia? O que ele vivia? Como entender isso? Como entender a eternidade de Deus? É difícil para nós humanos entendermos isso, porque Deus ele vai além daquilo que compete a nós. O nosso cérebro, a nossa capacidade de raciocinar, o nosso racional não é o suficiente para entender a essência, a grandeza de Deus. Por isso a Bíblia nos diz que os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. O salmista, no Salmo 139, ele diz que os pensamentos de Deus são tão numerosos que nem os grãos de areia
sendo eles numerados e contados, poderia alcançar os pensamentos de Deus. Não dá para compreender, humanamente falando, a grandeza e a essência de Deus. E a Bíblia nos fala de um Deus onisciente. O que significa onisciente? Ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. É estranho entender essas questões relacionadas a Deus. O Salmo 139, que ora eu mencionei, ele fala sobre a onisciência de Deus. Ele fala sobre a onipresença de Deus, ele fala sobre a onipotência de Deus. E quando se fala de onisciência, significa ele sabe de todas as coisas. Ou seja, antes dele criar tudo, ele já sabia e conhecia. Ele conhecia você antes de você existir. Antes mesmo dele criar você, ele já te conhecia, ele já sabia quem você era, o que você ia fazer, o que você ia empreender. Ele já sabia de tudo, porque ele é onisciente. Nesse momento, Deus ele está aqui, ele conhece o pensamento de todos nós, ele sabe o que você está pensando nesse exato momento, ele conhece. Se alguma pessoa lá na esquina de baixo, por exemplo, der um espirro, Deus sabia que ele ia espirrar, ele já conhecia isso. Antes mesmo da existência do planeta Terra e de todo o universo, antes de os anjos existirem, Deus sabia que uma pessoa lá na esquina de baixo iria espirrar. Ele sabe quantas gotículas foi proporcionado através do espirro, ele sabe. E o peso de cada gotícula, Deus sabe também. E quanto tempo demora para secar cada gotícula do espirro daquele que espirrou lá embaixo nesse momento? Ele também sabe, ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E se houver alguma queda de cabelo, ele não perde as contas, ele sabe. Porque ele conhece todas as coisas. Lá no Salmo 139, verso de número 4, diz: não havendo palavra alguma na minha língua, na minha boca, o Senhor já conhece. Olha só. Ele sabe de tudo. Mas como entender isso? Como pode existir alguém que sabe de todas as coisas? E como entender essa questão de saber de tudo e conhecer tudo? Ele sabe de tudo e ele não se esquece. Mas o Salmo 139 também fala de Deus como onipresente. Ele está em todo lugar, em todo momento ele se encontra em todos os lugares. Se formos lá para Marte, Deus ele está lá. Se formos para o Sol, Deus também está no Sol, porque ele está em todo lugar. Até no mais profundo mar, onde cientificamente talvez não exista nenhum tipo de vida, o Senhor Deus está lá também. O que ele está fazendo lá? Não sei, a Bíblia diz que ele está em todo lugar. Ele está lá também. O salmista, ele diz lá no verso de número 8: se eu subir no céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Até mesmo no inferno, Deus está. Ele está em todo lugar. Inferno, na sua Bíblia deve estar escrito Seol ou Sheol, como se pronuncia dentro da língua grega, mas se fala do inferno, ele também está lá, ele está em todo lugar. E como entender a onipresença de Deus para nós seres humanos, utilizando a nossa capacidade racional? Não tem como entender. E a Bíblia nos fala que ele é onipotente, e no verso de número 13, o salmista diz: pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Somente alguém onipotente para fazer isso. O salmista diz: de um modo assombroso me entreteceste. É a onipotência de Deus, ele pode todas as coisas. Tudo ele pode fazer, não existe nada, absolutamente nada que seja impossível para Deus, ele pode tudo. O que ele quiser fazer, ele faz, e ponto final. Não tem quem possa impedir o agir de Deus. Já dizia o profeta Isaías, né, que o Senhor Deus, quando ele opera, ninguém pode impedir. Se ele operar, não tem quem fique na frente. Nem mesmo Satanás, o diabo, não consegue impedir. Porque a grandeza de Deus vai além de tudo. E Lúcifer, ele foi uma criatura, foi criado por Deus. Deus nem precisa guerrear contra Satanás, sabia disso? Se Deus for guerrear contra ele, nem luta vai ter, ele não precisa. Com a palavra, apenas a palavra, Deus fala e acontece. Se Deus quiser falar: Satanás não existe mais, ponto final, não existe. Ele não precisa lutar, porque Deus ele é onipotente, ele pode
todas as coisas. E às vezes nós colocamos o nosso problema diante de Deus, ou nós encaramos ele como se fosse algo impossível para Deus realizar, e na verdade não é. Eu não estou dizendo que Deus ele vai fazer tudo aquilo que você quer, mas tudo aquilo que você precisa, Ele pode fazer, porque para Deus não há nada impossível. Bendito, exaltado seja Deus, aleluia, glória a Deus. O seu problema e a sua dificuldade não é nada para Deus. Ele pode resolver esse problema, Ele pode fazer, porque Ele é onipotente. Em 2 Crônicas 6,18, por exemplo, diz que nem os céus, nem o céu dos céus pode conter Deus, tamanha é a sua grandeza. Mas como assim? Um ser tão grandioso, nem mesmo tudo que existe pode conter a sua grandeza, pode conter Ele. Lá em Isaías 48,13 diz que com a sua mão direita, Ele mede os céus a palmos, com palmos, Ele mede a dimensão do céu. Segundo o que nós compreendemos cientificamente, o universo, os céus, ele é infinito, mas Deus ele mede com palmos. Olha só a grandeza de Deus. A Bíblia diz que o globo terrestre para Ele é escabelo dos seus pés, Ele descansa os pés sobre o globo terrestre. Olha só quão grande é o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, aleluias. Salmo 33,6 diz o que? Os céus foram criados pela sua boca, pela sua língua, pela sua palavra. Deus disse haja e houve. Ele não precisou sair de lá e pegar uma ferramenta e começar a construir, não. Ele disse haja e existiu. Esta é a grandeza de Deus. Eu diria que na Bíblia Sagrada nós não encontramos ainda toda a grandeza de Deus. Nós encontramos uma analogia para que nós possamos compreender basicamente o que seria Deus, o que seria a sua grandeza, mas Ele vai além de tudo aquilo que nós podemos pensar, raciocinar, que nós podemos ou possamos imaginar. A grandeza de Deus vai além. Lá em Jó 41:11 diz o que? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo é dele, tudo é de Deus. O carro novo que você comprou, que fulano comprou, é de Deus. Ah, mas foi eu que comprei. Mas a Bíblia diz que tudo que está debaixo dos céus é de Deus. Aliás, toda a criação é de Deus. O planeta Terra é de Deus. A casa que você tem não é sua, na verdade ela é de Deus. Você está habitando nela, você juridicamente você tem um nome sobre aquele território, mas na verdade ele é de Deus. E quando você passar disso, alguém vai tomar conta e vai cuidar disso. Mas continua sendo de Deus. Todo o planeta Terra e toda a sua plenitude é de Deus. Deus é dono de todas as coisas. Isaías 40:22, Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos, e Ele é quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Olha só como que a grandeza de Deus, como que a Bíblia trata da grandeza de Deus, para nós entendermos um pouco. Ele estende o céu como se fosse uma cortina, como se fosse um tecido. Essa é a grandeza de Deus que a Bíblia nos traz para nós compreendermos um pouco. Mas ainda assim, com toda a analogia que a Bíblia Sagrada ela nos traz, é difícil compreender, porque Deus ele vai além de tudo aquilo que nós possamos entender, compreender e raciocinar. Mas a Bíblia Sagrada continua dizendo que nosso Deus ele é poderoso. O Deus que você serve, Ele é poderoso. Ele não precisa ser caracterizado por um artifício, por uma matéria, algo que precisa tocar e apalpar. Ele não precisa, porque a sua grandeza, ela é existente, ela se faz presente no meio de nós nessa noite, porque isso é escrito e é uma promessa. Ele está aqui no meio de nós nesta noite, e como eu disse no início, que Ele entende, compreende, conhece o meu coração e o teu coração. Ele sabe do problema e da dificuldade que você está vivendo, e se nessa noite você acreditar que o Senhor Deus se levanta para trabalhar ao seu favor, Deus ele faz a obra, e como Ele é onipotente, nada nem ninguém poderá impedir o agir de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus!
Por causa da grandeza de Deus e a dificuldade de entender, é por isso que o ateu ele não acredita em Deus. Porque para o homem natural, amado, não tem como compreender as coisas espirituais. Isso é bíblico. Não tem como entender as coisas grandes de Deus sendo natural. Para nós que somos cristãos já é difícil. Mal conseguimos entender Deus porque somos seres finitos, somos limitados e Deus é infinito e ilimitado. Imagine para alguém que não tem nada de espiritualidade em sua vida, não entende e não acredita. Por isso existe um grupo de pessoas na Terra conhecido como ateus, porque não entende, não consegue compreender e não acredita na existência de Deus. A ciência, para provar a existência de algo, ela só pode provar primeiramente coisas que fazem parte da esfera material. A ciência só pode provar coisas materiais. E para provar a existência de algo, ela precisa do quê? De coisas materiais. De coisas que faz parte da esfera material. Aí a ciência consegue provar e comprovar alguma coisa. Por exemplo, para provar a existência de um vírus, por exemplo, ela vai precisar do quê? No mínimo um microscópio. O microscópio ele é sobrenatural? Não, ele é um material, ele é uma coisa natural. E ela vai precisar de alguns fluidos químicos, talvez. E como que ela vai fazer isso? Vai pegar na onde? Na esfera espiritual? Não. Da esfera material. Então, para provar as coisas materiais, precisa de quê? De coisas materiais. Isso é uma coisa lógica. Mas Deus, ele não é material. Ele é sobrenatural. Então, para provar a existência de Deus, nós teríamos que entrar no sobrenatural, pegar as coisas sobrenaturais e trazer para o material. Quem pode adentrar o sobrenatural e fazer isso? Ninguém. Então não dá para provar a existência de Deus. E ainda que nós viéssemos a conseguir provar a existência de Deus através das coisas materiais, Deus também seria material. Ele seria muito pequeno para ser Deus. Então o fato de nós não conseguirmos provar a existência de Deus, é o fato que Ele existe. Porque o dia que alguém provar que Deus existe, Deus seria uma falsidade, materialmente falando. Se provar a Deus, a essência de Deus materialmente falando, Deus, ele seria uma falsidade, não seria Deus de verdade. Porque o nosso Deus, ele habita na esfera espiritual. Jesus falou para Nicodemos: eu falo das coisas terrenas e você não me compreende. Imagina se eu falar das coisas espirituais, as coisas lá do alto. Deus vai além da matéria, ele vai além de tudo que existe. Por isso é impossível nós pegarmos o que estiver ao nosso alcance para provar a essência e a existência de Deus. A palavra ateu vem do latim ateus, que significa pessoa sem Deus. Mas mesmo o ateu, ele precisa de Deus para existir. Ainda que ele não crê em Deus, ele precisa de Deus, senão ele não existiria. Porque está escrito: porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Em João, no seu evangelho, lá no começo, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Então, está falando de quem? De Deus. E diz que tudo que foi feito foi por intermédio dele, e nada do que foi feito se faria. Ou seja, a nossa existência depende de Deus. Não existiríamos se não fosse Deus. Não estaríamos aqui, como eu disse no começo do culto, na hora do louvor, se não fosse Deus. Então nós temos muito que agradecer a Deus, e como eu disse, eu repito, não tem o que nós possamos fazer que venha a estar à altura de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, amados. Mas o pouco que nós podemos fazer, que nos é capaz fazermos, nós temos que fazer. Não porque é obrigatório, porque Deus não obriga ninguém, mas de forma de reconhecer e retribuir a Deus um pouquinho daquilo que Ele é para nós. Porque Deus, amado, Ele é grande, Ele é imenso, e nós não vamos conseguir retribuir tudo que Ele é. Um pouquinho você pode, porque Ele te capacitou para isso. Por isso que quando você louva e adora a Deus, quando você aplaude, quando você ora e quando você busca o Senhor se agrada, porque você está fazendo aquilo que Ele te capacitou a fazer. E todos nós temos capacidade do quê? De adorá-lo, de venerá-lo, de cultuá-lo e celebrar ao seu nome, porque Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus, tu és maravilhoso.
Só que quando Deus ele veio a criar tudo, ou ele começou a criar tudo, ou quando ele teve este propósito de criar tudo, de iniciar a criação, alguns problemas em relação a Deus e humanidade, teoricamente surgiriam. Só que Deus ele é tão perfeito que ele resolveu os problemas muito antes dos problemas surgirem. Ele já resolveu os problemas. Eu poderia citar vários aqui, mas o tempo não nos permite. Então eu peguei dois problemas que possivelmente existiria entre Deus e o homem. E o primeiro problema, a primeira problemática que possivelmente existiria se Deus não resolvesse antes, e ele resolveu porque Deus, ele é perfeito e tudo que ele faz é perfeito, é que Deus ele não poderia aparecer para o homem, ele não poderia habitar com o homem. Por quê? Porque o homem é pecador. Como Deus poderia habitar junto a nós que somos pecadores? A Bíblia nos diz que toda a nossa justiça, tudo aquilo que você faz de reto e correto diante de Deus, não vale nada. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Jesus disse, se você fizer tudo quanto está escrito, tudo que for mandado você fazer, vos considerai-vos inúteis. É a Bíblia que diz e não eu. Somos pecadores e não somos merecedores da presença de Deus em nossas vidas. Então como pois Deus poderia habitar com o homem, como pois ele poderia aparecer para o homem, falar com o homem, já que o homem ele é pecador e Deus ele é santo, ele é puro. Tanto é que lá em Isaías, no capítulo de número 6, verso de número 2, diz que quando Isaías ele teve a visão de Deus, e entenda por gentileza, Isaías ele viu Deus, mas foi em uma visão. Ele não viu Deus fisicamente, igual eu vejo você aqui, é uma visão, é algo espiritual, e Deus obviamente não mostrou a sua grandeza toda a Isaías, senão Isaías não conseguiria viver, porque a grandeza de Deus, ela não pode ser contemplada por humanos, não pode. Você já tentou olhar para o sol? O sol nem se compara, o sol é uma escuridão perto da majestade de Deus, o sol é uma escuridão. Você já olhou para o sol? É difícil ficar fitado com os olhos voltados ao sol, é muito difícil. A olho nu é praticamente impossível. A grandeza de Deus vai muito além disso tudo. Isaías ele viu Deus em uma visão. E segundo a visão de Isaías, tinha serafins sobrevoava sobre o trono. E eles tinham 6 asas. Com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam os pés, no sentido de reverência. Mas com 2 eles cobriam os seus olhos, porque a grandeza de Deus é tão imensurável, que até mesmo diante dos anjos, eles não podem suportar, porque os anjos são criaturas de Deus. A grandeza de Deus vai além de toda a criação, e por mais que sejam criaturas puras, angelicais e sobrenaturais, Deus está além disso, e não pode ser contemplado livremente. Essa é a grandeza de Deus. Em Êxodo capítulo 33, verso de número 20 adiante, Moisés ele viu a Deus, ele falou com Deus, falou: Senhor, eu quero te ver. Deus falou: olha Moisés, vou fazer o seguinte, eu vou passar, vou pôr minha mão sobre você, você não vai me ver passando. Ali uma fresta da penha, você vai dar uma olhada, quando tirar minha mão, você me verá de costas. E a Bíblia diz, o texto diz, a minha glória vai passar, e você me verá de costas, porque ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Nem mesmo Moisés, que falava com Deus, a Bíblia diz, como qualquer um fala ao seu irmão, ele falava com Deus, nem mesmo Moisés poderia ver a glória de Deus. Tamanha é a grandeza de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 5, verso de número 24 ao 27, o povo ele falava com Moisés, e o Moisés passava para o povo, mas em uma determinada ocasião, no monte, Deus falou diretamente com o povo. A Bíblia diz que o povo ficou temeroso, eles ficaram com medo de morrer. Eles falaram com Moisés, falaram: Moisés, olha, vamos deixar esse negócio para lá, deixa Deus falar só com você, e você passa para a gente, porque não tem como falar, não tem como ouvir a voz de Deus. O povo estava com medo de morrer só por ouvir a voz de Deus. Então um problema na relação entre Deus e o homem é isso. Como que Deus vai habitar com o homem? Como que Deus vai se revelar ao homem, se o homem sente medo dele? Ou se o homem não tem a capacidade de conseguir contemplá-lo e de ter ele em sua vida? E o segundo problema seria que Deus, um Deus para nós, para o homem, para a humanidade,
Ele não poderia ser um Deus tão perfeito e tão imune assim. Porque se Deus, sendo tão perfeito, como a Bíblia diz que Ele é, geraria um problema muito grande. Por quê? Nós, seres humanos, passamos por dificuldades, por tribulações, mas Deus não. Deus, ele não pode ser tentado, a Bíblia diz, ninguém tenta e não pode ser tentado. Deus, ele não pode ser tentado. Aí surgiria um grande problema, porque Deus iria me pedir através de sua palavra para que eu ficasse firme durante a tentação. Nós poderíamos jogar contra ele e dizer, mas como assim, Deus? O Senhor não pode ser tentado? Para o Senhor falar isso é fácil. O Senhor não pode ser tentado? Deus, ele não pode ser frustrado. Olha só, o sentimento de frustração não pode existir em Deus. É como, pois, Deus poderia falar para a gente, olha, fique firme nesse problema, nessa dificuldade, no momento de frustração. Nós poderíamos falar contra ele e falar, mas para o Senhor falar isso é fácil. Porque o Senhor vem aqui no meu lugar e se frustrar igual eu me frustrei. Então o homem, na sua iniquidade, no seu pecado, na sua insignificância, na sua falta de sabedoria e nos seus defeitos, ele poderia jogar isso contra Deus. Ó Deus, o Senhor não pode habitar comigo porque o Senhor é Deus, é grande, então não pode. O Senhor não pode falar comigo porque eu tenho pecado. E como o Senhor quer que eu te sirva, se eu não consigo e eu tenho problemas, dificuldades e eu não consigo passar? O Senhor exige que eu passe, mas o Senhor não pode passar por problema nenhum, nada te afeta. O Senhor não sabe o que é sentir fome. Então como o Senhor pede para mim ficar firme no momento de luta, de necessidade financeira, já que o Senhor não pode passar fome. O Senhor nunca sentiu a fome. Então para o Senhor pedir isso é fácil. Mas como eu disse anteriormente, Deus resolveu esses problemas antes mesmo deles virem a existir. E através do quê? Através da essência de Jesus. Foi aí que Deus, ele se revelou através de Cristo. Porque Deus, para habitar com o homem, ele fez o quê? Se fez carne. E o texto diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluias. Nós poderíamos falar contra Deus, falar, Deus, para o Senhor falar para mim não viver uma vida de pecado contra ti é fácil, porque o Senhor nunca foi tentado. Mas espera aí, Jesus Cristo, Deus encarnado, foi tentado e venceu a tentação. Então ele pode te dizer que você precisa passar por isso e do outro lado ainda ser vitorioso, porque ele passou por isso e do outro lado saiu vitorioso. Jesus também sentiu a dor da frustração. Quando ele estava lá na cruz, ele disse o quê? Deus meu, por que me abandonastes? Era homem, era um homem, era Jesus. Jesus passou pela frustração. Você já sentiu a dor da traição? Jesus também sentiu, porque ele também foi traído. Você sentiu fome? Jesus também sentiu, porque ele também passou fome. Tudo foi revelado na pessoa de Jesus. Mas a divindade de Cristo, ela não se tornou inexistente, ela continua existindo. Porque lá em Isaías capítulo 9, verso número 6, diz que aquele que viria de nascer, seria, ou se chamaria Deus forte. Então Jesus é Deus. Jesus, ele é Deus. Em João capítulo 8, verso número 58, diz que antes mesmo, Jesus falando, antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele é Deus. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Lá em João 14, 9, diz que ele diz, quem vê a mim vê ao Pai. E em João 10, 30 ele diz, eu e o Pai somos um. Mas olha só que interessante, se Deus ele tivesse vindo para a terra somente com a essência divina, o problema ainda existiria, o problema que ora eu relatei. Então ele não veio somente com a essência divina, mas ele veio também com sua essência humana, e um corpo humano. Lá em Hebreus capítulo 1, verso número 8, o próprio Deus diz que Jesus é Deus, olha só, mas do Filho diz, quem diz? Deus, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, o cetro do teu reino. O próprio Deus disse,
ó Deus, falando do próprio Jesus, então ele é Deus. Mas ele deixou a sua glória e habitou entre nós. Agora, você acha que Jesus, quando ele veio para a terra, é um Deus encarnado, você acha que ele estava restrito a coisas que nós estamos restritos, por ele ser um Deus encarnado? Lá em Lucas 52 diz, e crescia Jesus em sabedoria, ou seja, ele não nasceu sábio. Jesus não nasceu já criança com aquela sabedoria gigantesca que nós compreendemos ali dentro dos evangelhos, Jesus falando com os fariseus e por aí vai. Jesus ele não nasceu sábio, ele crescia em sabedoria, porque ele era um ser humano comum, igual a mim, igual a você, e crescia em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus. O próprio Jesus, sendo Deus, dependia da graça de Deus, e a graça significa o quê? Favor imerecido. E crescia em graça para com Deus e os homens. Agora, você acha que Jesus, sendo Deus encarnado, ele poderia errar em alguma coisa? Será que se ele estivesse trabalhando com madeira, ele poderia, quem sabe utilizando uma serra, poderia escorregar a serra e cortar o seu dedo? Ele poderia cometer um erro? Será que Jesus poderia? Ou será que Jesus caminhando pelas ruas, ele poderia tropeçar e machucar o pé? Ele poderia? Claro que poderia, porque Jesus ele era um homem. Quando ele se fez carne, ele deixou a sua glória, ele não abandonou a sua glória, ele apenas deixou ela. Para você entender, amados, em casa eu tenho mais ou menos, acho que mais de 10 Bíblias de estudo, Bíblia, mais ou menos 10 Bíblias, mas quando eu venho para a igreja, é mais de 10, mas quando eu venho para a igreja, eu não trago todas as Bíblias para a igreja, elas ficam lá, eu trago apenas uma. Mas não é porque eu não estou fazendo uso delas aqui, que significa que eu não tenho aquelas Bíblias. Eu tenho, mas eu não estou utilizando no momento, elas estão lá. Com Jesus é a mesma coisa, não significa que ele não tinha toda a grandeza de Deus. Ele tinha, mas ele só não estava usando naquele momento, porque ele se fez carne. Então ele deixou a sua glória no reino celestial e se fez um humano. Então Jesus poderia errar, ele poderia cortar o dedo em uma serra, por exemplo, ele poderia tropeçar e cair, Jesus poderia. Ele poderia acordar tarde, perder o horário em relação a algum compromisso? Poderia, porque ele era um homem. Lá em Hebreus 5:8 diz, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, ou seja, ainda que era filho, ou seja, filho de Deus, aprendeu a obediência, ele aprendeu como homem a obedecer a Deus. Conforme ele ia crescendo em sabedoria, ele foi crescendo em conhecimento e sabendo que ele teria que obedecer. Ele aprendeu a ser obediente. Nenhuma criança nasce obediente, não é verdade? Ela vai aprendendo isso ao longo do tempo. E como Jesus era um ser humano, que estava limitado a um corpo humano, tinha um cérebro humano, ele teve que aprender a ser obediente. Não sou eu que digo, está escrito no texto. Jesus aprendeu, ele teve que aprender que ele era filho de Deus. Ele não nasceu sabendo, eu sou filho de Deus, enviado por Deus, eu decidi vir, eu vou morrer na cruz. Não, ele foi aprendendo isso aos poucos. Ele foi entendendo isso humanamente falando aos poucos. Mas ele deixou de ser Deus? Não, como eu disse, as Bíblias estão lá, mas não significa que eu não tenho elas. Ele continua sendo Deus neste momento em que ele estava em corpo humano, aqui na terra. Mas ele não estava usando dos seus atributos divinos. Então Jesus ele aprendeu a ser filho de Deus, ele aprendeu que ele tinha que seguir o caminho, o rumo à cruz. Jesus ele teve fome. Lá em Mateus capítulo 4, verso número 2, diz que depois de ele jejuar durante 40 dias, ali ele teve fome. Então, Jesus teve fome. Então ele não era um Deus a ponto de fazer, eu vou fazer aqui aparecer pão, vou comer porque eu estou com fome. Não é assim que funcionava. Jesus ele também orava e falava com Deus. Porque Jesus humano, ele estava limitado ao corpo humano, então ele não podia fazer milagre assim, vou fazendo milagre de qualquer jeito, não, ele tinha uma ligação com Deus, e ele sempre orava e falava com Deus. Por quê?
Porque se Jesus ele tivesse toda a grandeza de Deus ali naquele momento, em primeiro lugar, o corpo humano não resistiria. Em segundo lugar, aí seria fácil, né? Seria muito fácil passar, viver, vencer o pecado, falar, poxa, é Deus. Mas não, ele deixou a sua glória, a sua majestade, os seus atributos divinos e se transformou e se formou em carne. Nasceu em um corpo humano por amor a mim, por amor a você. Lá em João capítulo 19, verso de número 28, diz que Jesus ele teve sede, estava na cruz, e ele disse, tenho sede. Poxa, mas ele era Jesus, não poderia fazer com que fluísse de dentro dele água e ele ficasse sem sede? Ele estava limitado a um corpo humano. Interessante que Jesus teve sede, e a Bíblia diz que eles pegaram uma cana, que era uma vara, que usava como para medir, né? Como nós usamos hoje a trena para fazer medição, por exemplo, eles utilizavam um instrumento chamado de cana. E eles pegaram aquela cana e molharam uma esponja de vinagre e levou até os lábios de Jesus, né? Eles fizeram isso porque eles estavam zombando de Jesus. Nos tempos de Israel, ali era banheiro, praticamente não existia. Quem tivesse um banheiro em casa era muito rico. Às vezes a pessoa tendo boas condições financeiras, nem assim ela tinha um banheiro. O banheiro geralmente era comunitário. E o banheiro comunitário é até estranho de falar, mas ficavam várias pessoas sentadas em um mesmo local. E eles faziam suas necessidades, um olhando para o outro. Ficavam um olhando aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E um olhando para o outro fazia suas necessidades. Era assim que funcionava na época. É estranho, né? Mas era comum para eles. Então não é como o banheiro hoje, né? Nós entramos em um banheiro, lá tem vários boxes, são privados. Lá na época não era assim. Então ficava um olhando para o outro. Existia uma varinha que eles pegavam uma esponja, né? E eles mergulhavam na água, e eles se limpavam com aquela varinha e com aquela esponja. Depois que eles pegavam aquela esponja, eles colocavam num vinagre, para que outra pessoa viesse e pudesse utilizar depois. Foi isso que fizeram com Jesus, pegaram aquela varinha com aquela esponja e levaram até os lábios de Jesus. E então Jesus gritou, está consumado, porque se cumpriu tudo aquilo que estava escrito, que era padecer, passar por perseguição, por humilhação, e Jesus fez tudo isso por mim e por você. Ele se esvaziou, a Bíblia nos diz, ele se esvaziou da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. A palavra esvaziar no grego significa se deixar tudo, se tornar limpo, e Jesus se tornou limpo de tudo que se diz respeito à grandeza de Deus, e se fez homem por mim e por você. Louvado seja o Senhor Jesus, glória a Deus. E Jesus, quando ele ressuscitou, para a gente concluir, lá em João 20, verso de número 27, ele pediu para que Tomé, ele tocasse em suas feridas. Olha só que interessante, me entenda por gentileza, eu peço mais um minuto da sua atenção para nós concluirmos esta mensagem, e eu quero que você, se você não conseguiu guardar tudo aquilo que foi pregado até agora, quero que você guarde essa última parte, preste atenção. Tomé, ele não acreditou na ressurreição de Cristo, ele falou, se eu não tocar nas suas feridas, eu não creio. Jesus então apareceu e pediu para Tomé, olha, toca aqui nas minhas feridas, para ver se não sou eu, toca aqui nas feridas que estão aqui da lança que tinha transpassado a Jesus, ele falou, toca, para você ver que sou eu. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe o que a Bíblia diz com isso, amado? É que Jesus, sendo Deus, e habitando na glória eterna, ele se fez homem, e habitou em um corpo humano, só que depois que ele ressuscitou, ele não abandonou o corpo humano, o corpo humano continua com Cristo. Não é um corpo humano como o meu e o seu, é um corpo glorificado. Aí você pode falar, mas é um corpo glorificado, mas é um corpo que não chega nem perto de toda a grandeza dele, que foi durante toda a eternidade, até a criação, não chega perto. Jesus ainda hoje, ele reside em um corpo humano, por amor a mim e por amor a você. Olha só, Deus com toda a sua grandeza, habitou em um corpo humano, e depois de ressuscitar seu corpo, foi glorificado, mas continuou humano, e as feridas em suas mãos ainda estão lá. As feridas, a ferida ali no seu lado,
da lança que transpassou a Jesus ainda está lá. E para todos sempre aquelas feridas vão continuar lá. Depois que passar os céus e a terra, depois do arrebatamento da igreja, depois que Satanás e seus anjos foram lançados no lago de fogo, e nós formos viver toda a eternidade com Deus, Jesus ainda vai continuar com aquelas mesmas feridas. Eu te pergunto, será que eu e você merecíamos isso? Será que nós merecíamos? O próprio Deus, em sua grandeza, se limitou a um corpo humano, e naquele dia, todos nós teremos um corpo glorificado, como Jesus está com um corpo glorificado. O próprio Deus vai estar igualzinho a mim e a você. Jesus, eu estou querendo dizer, e isso para toda a eternidade. Amado, se isso tudo não for amor, eu não sei o que é. Se Deus ele não for digno de ser adorado e de ser venerado, eu não sei mais quem seria digno. Portanto eu te digo, a sua oração, o seu louvor, a sua dedicação a Deus, amado, faça e faça de coração, porque o que Ele fez por você, não há nada que possa pagar. O preço que Ele pagou por mim, por você na cruz do Calvário, não tem como ser pago, retribuído a Ele. Nada do que você faça será possível retribuir a Deus tudo aquilo que Ele tem feito. E o interessante, Jesus disse, meu Pai trabalha ainda hoje, como eu disse anteriormente, e eu trabalho também. O trabalho dele não ficou lá na cruz, Ele continua trabalhando ainda hoje em nossas vidas, e nós, na nossa insignificância, na nossa falta de sabedoria, na nossa pecaminosidade, nós ainda queremos exigir algo de Deus, e falamos, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Olha só tudo que Ele fez por mim e por você, e Ele continua em um corpo, por amor a mim e por amor a você. Bendito, exaltado seja Deus. Coloque de pé nessa noite, se coloque de pé nesse momento, vamos estar orando, falando com Deus. Jesus, Ele te ama, o Senhor Deus, Ele te ama, e a sua eternidade está restrita agora a isso, a um corpo, e as feridas que não mais sarará. A Bíblia nos diz que o sacrifício de Jesus, ele é eterno, ou seja, é para sempre. As feridas é para sempre. As feridas que Ele tem nas suas mãos, em seus pés e ao seu lado, vai permanecer durante toda a eternidade, para sempre, por amor a mim, por amor a você. Ele deixou sua grandeza e habitou em um corpo humano, por amor a todos nós. Feche seus olhos, aleluias. Deus eterno Pai, glorioso Jesus, eu te glorifico, Pai. Senhor meu Deus, te peço perdão, ó Pai, pelos meus erros e pecados, porque sou falho, somos falhos, somos pecadores, e não conseguimos reconhecer aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. A tua grandeza, Pai, ela não pode ser compreendida por nós, mas através do teu Filho Jesus Cristo, nós podemos compreender um pouquinho de ti. E o Senhor Deus, ó Pai, que está neste momento nos altos céus, mas que também faz parte aqui da nossa reunião, ó Deus, que está em nosso meio, conhece a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma. O Senhor entende, compreende os nossos pensamentos e as nossas dificuldades. Deus, nos ajude a viver o teu querer e a tua vontade. Nos ajude, Senhor meu Pai, a viver o teu amor, ó Deus, a tua palavra. Nos ajude para que possamos alcançar o reino celestial, ó Deus, porque em nós mesmos nós não podemos, mas o Senhor é aquele que faz a obra em nossas vidas. Faz tua obra sobre a vida de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluias. Somente assim, amados, nós podemos compreender um pouco da grandeza de Deus, através de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a todos, e as palmas louve e adore ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.